estão acompanhando aqui o Dialogando Chefe Renato, o caso de polícia, né? O caso do Iago, 25 anos, que teve um momento trágico na morte desse jovem em São José da Coroa Grande. Nós estamos aqui com o doutor Matheus Breiner, que é advogado. Doutor, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, chefe Renato, muito obrigado pela oportunidade. E essa é a oportunidade de a gente poder explanar e demonstrar algumas questões prudentes dessa situação, que houve uma grande comoção social em São José da Coroa Grande, né? E eu prometo a você a explicar tudo aquilo que for possível dentro do que eu tenho conhecimento e que estou à disposição. Vamos à entrevista. Doutor, a gente acompanhou todo esse momento, né, desse acidente trágico que mostrou para a sociedade que a segurança no trânsito é primordial em qualquer aspecto. A gente observou no BO, acompanhado pelo doutor Tiago Brito, que é o delegado que no momento do acidente estava de plantão, é o delegado titular da cidade de Barreiros. Inclusive, nesse BO, informa que teve dois momentos informativos desse BO, que são dois agravantes que nós consideramos, que é a questão do jovem Rafael Horácio, né? Muita gente estava querendo que fosse dito o nome dele, o Rafael Horácio, que é empresário, tá? São dois agravantes, que é o caso da CNH vencida e também se recusou a fazer o teste. Eu queria que o senhor pudesse explicar o que o seu cliente, na verdade, o que aconteceu. Pronto, de antemão, Renato, eu gostaria de, primeiro de tudo, desejar meus sentimentos, certo? A família do Iago, da vítima desse fato que aconteceu. Sei que não é fácil, certo? Perder um ente querido, uma pessoa que a gente gosta muito, mas que de logo a justiça vai acontecer, na medida da proporcionalidade, da razoabilidade. Então, Renato, a questão é a seguinte: com relação a esse BO que foi feito, trata-se de um BO que foi feito pelo BPRV, certo? Foi a polícia que foi deslocada para o momento que aconteceu o fato. E não houve recusa do bafômetro, não. O que aconteceu é que, devido à gravidade da batida, devido aos ferimentos que foram causados tanto no senhor Rafael, como também no outro rapaz que estava no banco de passageiro, eles precisaram ser socorridos para o hospital. Então, o senhor Rafael passou por cirurgia. O senhor Rafael ficou internado, ou seja, pela gravidade do fato, foi que não deu tempo de ser acontecido esse bafômetro. Então, em nenhum momento houve recusa por parte do senhor Rafael, não. O que aconteceu foi que, devido às circunstâncias e também a questão dele estar gravemente ferido, ele teve que ser encaminhado para o hospital, foi que não deu tempo de ser feito esse bafômetro, porque ele foi socorrido e teve que ser levado ao hospital tão quanto o outro rapaz que estava com ele. Então, o motivo de não ter feito esse bafômetro foi por conta disso. Com relação à CNH vencida, chefe Renato, a gente tem que ponderar o seguinte, que o seu Rafael ele não residia aqui, ele residia em outro estado. E ele veio para cá, morar aqui, e devido ao transtorno de ter que trazer do Detran de lá para cá, para o Detran daqui, de ter que fazer toda essa burocracia, de fato, ele não conseguiu tirar tempo. Passou os 30 dias, passou mais 30 dias, passaram 30 dias após o vencimento que é permitido por lei, porque quando a carteira se vence, é 30 dias que pode ser prorrogado por mais 30 dias. E nesse caso, ele não passou o prazo, realmente, mas a questão da CNH vencida, chefe Renato, a gente pode encarar isso como um procedimento administrativo. O CTB prevê uma pena de multa para esse tipo de conduta. Então, assim, a gente tem que diferenciar aqui a esfera criminal da esfera administrativa. Então, o senhor Rafael era uma pessoa que já era acostumado a dirigir carro, não era um motorista de primeira viagem. Então, essa questão da CNH vencida tem um artigo que trata sobre isso. Isso é uma questão administrativa. O que a gente está aqui tentando apurar é a questão criminal com relação a esse fato, a esse episódio. Então, que tem existido várias pessoas que clamam por justiça. Então, o que a gente deve ponderar é sobre isso. O doutor Francis, que é o delegado responsável pelas investigações, o excelente delegado, está à frente desse caso, embora não seja o doutor Tiago, e que as investigações estão em curso. E um fator primordial também, chefe Renato, que a gente precisa dar enfoque, é uma perícia. Então, até então, não se foi concluída essa perícia. Essa perícia que foi feita no local dos fatos que é para a gente entender possivelmente como é que foi a dinâmica. Então, assim, se você também perceber nesse boletim de ocorrência que foi feito, lá diz assim, culposo.
Então, ou seja, culposo é quando não há intenção de matar. Então a gente trilha esse caminho, a defesa quer colaborar com a investigação, estamos habilitados no inquérito, a gente está trabalhando, mas a gente quer demonstrar desde o início que o senhor Rafael Horácio não tinha um ânimo necante, não tinha um interesse de ceifar a vida do seu Iago. Tanto é que é a primeira oportunidade que a gente está tendo aqui de poder se autodefender, porque ultimamente só foram mensagens de ataque, pessoas sempre denegrindo a imagem. Então, assim, a gente precisa, de fato, ainda muito prematuro, para a gente poder ter um diagnóstico com relação a esse fato. É uma investigação que está em curso, são diligências que o delegado vai tomar, é necessário a gente ver o resultado da perícia, então para que de fato ao final possa ser concluídas as investigações. Então assim, entendo o clamor público, entendo, me solidarizo com a família da vítima, mas a gente precisa entender que de fato foi um acidente. Renato, a gente está vendo aqui, você que faz essas investigações, quantos e quantos acidentes estão acontecendo nessa PS60. Então, assim, é algo que está sendo vezeiro, não é algo que está acontecendo uma única vez, é algo que está acontecendo inúmeras vezes. Então, a gente tenta demonstrar com as investigações que isso aí é um caso, sim, de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Eu logo antecipo com a linha de estratégia defensiva, não tenho problema algum a gente demonstrar isso, que é o 302 do CTB. Então, o que a gente vai tentar demonstrar é que ele não tinha intenção, de fato, que isso acontecesse. E isso foi um fato isolado que aconteceu, que trouxe prejuízo, inclusive, para a vida dele, que é uma pessoa que nunca se envolveu em processos criminais, é uma pessoa que é pai, é uma pessoa que tem um filho pequeno também, um filho de menor, a esposa estava grávida, ganhou um filho recentemente, ou seja, é uma outra vida também que está lá, e não é fácil conviver com tudo isso. Então, assim, a gente compreende o clamor da família da vítima, mas a gente também precisa entender o outro lado. A gente está tentando demonstrar isso desde o início. Entendeu, chefe Renato? Estou entendendo, doutor Matheus Breiner, que é criminalista, advogado criminalista, e está nesse caso do Iago, que ocorreu no dia 12 agora de abril, um dia após o aniversário da cidade de São José da Cruz Grande, e comoveu muita gente, conforme a gente mostrou nas imagens. Doutor, uma pergunta que eu gostaria de fazer. O senhor falou agora há pouco que ele não tinha nenhum procedimento jurídico em andamento ou a reincidência. Já alguns relatos falam que ele teve já 2 momentos aí. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar sobre isso. Pronto, sem problemas algum. 2 processos que existiam, um foi prescrito, então se foi prescrito, a gente não pode considerar como processo. Extinguiu-se em resolução de mérito, então, ou seja, a gente não pode adentrar nesse mérito. Então, ou seja, foi prescrito. E o outro também foi arquivado por conta da prescrição também em São José da Cruz Grande. Então, todos os processos que ele teve foi prescrito. O que é a prescrição? É quando o Estado perde tempo sobre uma determinada situação. Então, o que aconteceu foi isso. Então, ele não tem nenhum processo criminal em desfavor dele, certo? Os processos foram prescritos e a única coisa que existe contra ele, possivelmente, é essa investigação em curso em desfavor dele. Mas que existiam outros processos, foram prescritos. Por isso que a gente não pode nem entrar o mérito disso aí, porque não foi nem apreciado pelo judiciário. O juiz não chegou nem a se manifestar acerca do mérito dessa situação. Ou seja, então a gente não pode tratar o que não foi nem discutido no judiciário, entendeu? Só teve meras informações e o juiz entendeu que sem resolução do mérito, porque prescreveu. Compreendemos completamente, é por isso que a gente coloca ao público aqui as informações e a gente responde na medida do possível, conforme a sua experiência e o seu profissionalismo, doutor. Doutor, alguns momentos a gente recebeu as imagens e também mostra energéticos, não se mostra ali. Eu acho que teve algum momento de alimentação ou algum momento de bebida. Teve algum momento assim? Não. Que as imagens mostram dentro do carro do condutor, do acusado, que teria o consumo dessas bebidas. Mas, assim, não se tem dentro do carro comprovação de que o seu Rafael estava ingerindo bebida alcoólica. Porque a questão é a seguinte, existia uma pessoa que estava do lado dele e essa pessoa estava ingerindo bebida alcoólica. Ou seja, se existia bebida alcoólica dentro do carro, era pela outra pessoa que estava no banco do carona. Então não existe comprovação de que o senhor Rafael estava ingerindo bebida alcoólica. Porque essa pessoa que estava com o senhor Rafael, ele estava ingerindo bebida alcoólica. Então, e o senhor Rafael não estava na festa. O senhor Rafael estava trabalhando, certo?
porque ele tem um comércio e esse período agora é bastante tumultuoso, porque existe uma demanda maior, então ele estava lá e veio para cá com esse rapaz justamente dando uma carona nesse rapaz e aconteceu isso. Esse rapaz foi que estava ingerindo bebida alcoólica, ou seja, da parte do Rafael, se o Rafael não ingeriu bebida alcoólica nesse dia, ele não bebeu, entendeu? Ele Ok, não doutor. bebeu. Agradecemos imensamente a sua participação aqui e que a gente possa ver o desdobramento, né, desse caso, que, na verdade, a gente fica torcendo para que seja resolvido as questões que ficaram, né, que é filho, esposa e outras situações, e também a melhora de todos nesse acontecimento. E, lamentavelmente, o Iago faleceu. Doutor, agradecer imensamente. Tem alguns agradecimentos aqui também, agradecer ao batalhão de trânsito, ao BPRV da cidade de Barreiros, a 10ª Companhia, a Guarda Municipal de São José da Coroa Grande, o Sistema de Atendimento SAMU, que fez os pronto atendimentos também, toda a equipe médica que atenderam todos os envolvidos nesse caso. Agradecer ao doutor Matheus Breiner pela disponibilidade e também trazer informações pertinentes a este caso. Chefe Renato, eu que agradeço pela oportunidade e a gente sabe que é de tamanha importância estar nesse seu canal, né, que é uma fonte de divulgação aqui, principalmente pelo lado do interior, pela Zona da Mata, e saiba que eu estou à disposição para esclarecer qualquer ponto com relação a esse fato e que a gente também busca que a justiça seja aplicada, mas aplicada de maneira correta, proporcional, razoavelmente ao caso concreto. Então a gente não quer nenhum tipo de excesso, a gente não quer nenhum tipo de arbitrariedade. O que a gente busca é que a aplicabilidade da lei seja feita da forma correta, respeitando princípios, respeitando lei e respeitando tudo. Então a gente está disposto a contribuir com a investigação, estamos dispostos a demonstrar que, de fato, não existia dolo na conduta do senhor Rafael, e sim culpa. A demonstração da defesa é essa. Obrigado, doutor. A vocês que acompanham o programa, boa noite. Boa noite. Neste momento, vamos começar com o doutor Sebastião Barros, que é o advogado da família do caso Iago. Bom dia, chefe Renato. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaríamos de inicialmente agradecer a oportunidade de poder estar prestando alguns esclarecimentos acerca desse caso triste que vitimou a vida de um trabalhador chamado Iago, morava ali na cidade de São José da Coroa Grande. E, ao que tudo indica, tratou-se de um crime de trânsito, um crime com repercussões gravíssimas na sociedade, principalmente na família dessa vítima, né? Conforme informações preliminares que nós temos, o Iago, vítima, ele era trabalhador da empresa Costa Azul, localizada no território de Peroba, em Alagoas, e se deslocava da sua residência, São José da Coroa Grande, até Peroba, para poder trabalhar nessa empresa, quando foi surpreendido numa curva com um carro que vinha na contramão, em sentido contrário, e que veio diretamente a ele, e ele não teve condições de livrar, e o carro atingiu-o frontalmente, causando a morte e o óbito desse trabalhador chamado Iago. Doutor Barros, quais os próximos procedimentos jurídicos e o que é que está se esperando de mais documentos para que chegue nas suas mãos e possa fazer uma defesa robusta nesse caso? Como é que o senhor explica tudo isso? Isso será muito demorado ou não? E conforme informações preliminares que nós temos, o carro estava repleto de bebidas alcoólicas. O condutor do veículo, Horácio, se recusou a fazer o exame do bafômetro. Não entendemos por que ele se recusou, e até entendemos, porque quem deve, teme, e quem não deve, não teme. E também há informações de que esse suposto investigado, ele já respondia a 2 outros processos por crime de trânsito, que também foi informado que foram prescritos, mas que denotam bem qual é a costumeira conduta desse condutor, que possivelmente poderia estar ali embriagado, sob o efeito de substâncias alcoólicas, e que veio a cometer esse crime de trânsito. A gente espera o resultado das investigações
esperamos a perícia. Não entendemos até hoje por que esse investigado ele não foi preso em flagrante delito, mesmo necessitando de atendimento médico, após ser-lhe dado o devido atendimento, ele deveria ter sido conduzido até a delegacia de polícia responsável pelas investigações e colocado à disposição do juízo de custódia, né, em virtude de que, na melhor das hipóteses, ele cometeu aí o crime de homicídio culposo na direção veicular, possivelmente sob a influência de substâncias alcoólicas que alteravam aí a sua capacidade psicomotora. Importante também falar que há decisões do STF no sentido de que casos como esse, em que a pessoa dirige embriagado, adentrando na mão contrária e imprimindo na rodovia uma velocidade muito superior à permitida, casos como esse você considera homicídio doloso em virtude do dolo eventual, porque se assume o risco de produzir o resultado morte em razão das circunstâncias específicas do caso. Então posso fazer alusão ao recurso ordinário em habeas corpus 20.83.41, em que o STF, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, acabou entendendo que trata-se de um dolo eventual. Quando o condutor assume o risco de produzir o resultado morte em razão de dirigir embriagado, imprimindo uma velocidade muito superior à permitida na várias via. questões jurídicas, jurisprudências hoje, que a gente acredita que já possa se trabalhar na defesa desse caso, né, da família do Iago. Como é que o senhor ainda espera ver as questões da justiça? Então nós temos aí, nesse caso, uma sucessão de atos muito estranhos que ocorreram e que a gente espera o resultado das investigações para poder exigir que a justiça seja realizada. Iremos estar manejando as ações indenizatórias devidas na esfera civil, considerando o dano moral e o dano material sofrido pela família. A gente sabe muito bem que nenhum valor vai ser suficientemente capaz para sanar a falta que esse pai, que esse cidadão, ele vai fazer para sua esposa, para o seu enteado, para sua filhinha, para os seus pais, para os seus irmãos, mas por uma questão de justiça, esse condutor irresponsável, ele precisa ser civilmente condenado a indenizar a família num valor que, repito, não vai ser suficiente para sanar a perda, mas para poder, de certa maneira, puni-lo, para que ele, que já tem maus antecedentes, por já ter se envolvido em outros problemas de trânsito 2 vezes, ele não possa mais repetir esse tipo de conduta, esse tipo de atitude. Aguardamos o resultado das investigações, aguardamos a perícia que deve ter sido feita pelos órgãos de trânsito, pelos órgãos criminais responsáveis por esse caso. No mais, estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Bem, pessoal, tá aí os argumentos dos advogados de acusação e de defesa nesse caso do Iago, e vamos ficar de olho aqui, Dialogando com o Chefe Renato, e trazer mais informações para vocês.